Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlo Ancelotti. Ao que tudo indica, vai acontecer. O histórico treinador italiano, 4 vezes campeão da Champions, já ganhou a Premier League, a Ligue 1, Bundesliga, Série A, La Liga, 5 principais competições de pontos corridos da Europa. Deve treinar a seleção brasileira a partir do meio de 2024, que só dá 2 anos para ele treinar a seleção até a Copa do Mundo. É pouco tempo, inclusive, mas é uma notícia que todo brasileiro adoraria ouvir, né? Porque, além de recompensar toda a paciência e resiliência de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que protelou, esperou, mais do que qualquer outra pessoa deveria esperar. E assim, né? A gente sabe que o Brasil precisa de um fato novo, né? De alguém diferente para comandar a seleção, se quisermos voltar a levantar a taça de campeão do mundo, né? Porque assim, a gente vê nos últimos anos, né? Como que o Brasil quase nem mesmo bate na trave, né? A gente não chegou a bater na trave desde que foi campeão em 2002, porque caímos nas quartas em 2006, caímos nas quartas em 2010, em 2014 a gente cai nas semifinais, mas levando um couro inacreditável da Alemanha. Eu, pessoalmente, quando chegou aquele jogo, não tinha confiança nenhuma que o Brasil ia passar, até pelo sofrimento que foi passar pelo Chile, e a Colômbia, foi até estranho o Brasil ter vencido daquele jeito, porque eu achava que a Colômbia ia ganhar da gente, e em 2018, né, teve a Bélgica e a gente teve a Croácia nessa última Copa. Essa última Copa revolta mais, porque eu pessoalmente acho a Bélgica de 2018 uma seleção mais talentosa, né? E essa Croácia, a meu ver, ela tinha seus problemas, quase que não passou da fase de grupos e basicamente o Tite foi teimoso na estratégia de jogo, foi mal nas substituições. E assim, né, ele era o melhor técnico que o Brasil tinha disponível aqui no cenário nacional, né? E a gente teve nomes muito grandes passando pela seleção nesse período, desde o título em 2002, Parreira, campeão em 94. O Dunga não é um nome grande, né? Mas assim, é a liderança do tetracampeonato, né? E assim, ele foi lá, treinou a seleção, entre aspas, né? Vamos falar que o Dunga treinou. Mas aí a gente teve Mano Menezes, aí a gente teve o Filipão, aí voltou para o Dunga, e aí veio o Tite. Tá na hora de tentar algo diferente. Porque assim, se não foi esses caras que treinaram a seleção recentemente, vai ser quem no cenário nacional? Fernando Diniz, Dorival Júnior, Rogério Ceni. Você não consegue acreditar que esses caras vão levar a seleção a um título de Copa do Mundo. Tinha que ter uma solução vinda de fora. E o Ancelotti virou, assim, a galinha dos ovos de ouro da CBF, né? O alvo mais cobiçado. Porque, assim, faz sentido porque ele conhece o mata-mata muito bem e eu acredito que o Ancelotti é aquele técnico que se adapta bem às circunstâncias, que é algo que o Brasil sentiu falta nessas últimas Copas, né? Tipo, o jogo pediu uma coisa e o técnico não soube mudar. Porque às vezes é só uma questão de você saber alterar um pouquinho a fórmula de jogo, conseguir achar o encaixe certo. É aí que a gente vê os grandes técnicos, né? E o Ancelotti tem isso como uma marca assinada de sua carreira. Ele não é um técnico que vai sempre atacar, né? Ele não é esse tipo de técnico. Se as pessoas estão esperando o Ancelotti, um Brasil que vai se propor a atacar o tempo todo, elas estão esperando a seleção errada. Mas não é isso que a gente precisa para ser campeão mundial, né? Vamos ser sinceros, né? O Brasil vai atacar quando se fizer necessário, quando se sentir confortável para atacar, quando esse for o encaixe mais ideal, ele vai procurar o encaixe ideal para cada partida, para cada jogo, entende? E eu acho que eu tô até curioso para ver como vai ser as convocações, as escalações que o Ancelotti vai fazer. É muita curiosidade minha mesmo para saber as soluções que ele vai tomar, o trabalho que vai ter ser feito pela equipe dele para fazer as convocações, os olheiros para mostrar o talento de cada jogador, porque eu presumo que ele não conhece todas as opções que o Brasil tem disponíveis, principalmente as que estão aqui no cenário nacional. Então, assim, é um trabalho que não vai ser simples, né? E eu não sei se o Brasil já vai estar pronto para 2026. Se a gente parar para pensar, o Scaloni precisou de um ciclo inteiro de Copa. Se tirar aqueles 2 primeiros anos, todo mundo metia pau nele falando que ele era muito fraco. Já vi muita jornalista falando que ele não estava à altura. E eu era um dos poucos que falava. Ele está conseguindo progresso, a Argentina está melhorando, né? E a questão é, tem um período que vai custar um pouco o desempenho, que não vai ser tão legal, mas é aquela história, tem que ter paciência e deixar o cara trabalhar. Eu gosto do Ancelotti por isso, né? Da questão de ele ser um cara com um jogo mais simples, mas ao mesmo tempo um cara que entende as nuances, né? A experiência dele de saber fazer os ajustes quando se faz necessário, né? De fazer as alterações, né? E de não ficar insistindo em erros, que para mim foi o grande erro do Tite. O Tite demorou muito para colocar o Vinícius Júnior na seleção, demorou para colocar o Rafinha, outros jogadores que estavam se destacando, ficou preso assim às ideias dele o tempo todo. Ele era teimoso demais para mudar e foi teimoso demais para mudar na Copa. Ele achou que o Neymar de 10, né, como meio atacante era algo revolucionário, mas para enfrentar a Croácia não era, né? A Croácia tinha um meio campo forte e o meio campo do Brasil estava com meio atacante de volante,
só um volante na posição dele e um atacante de meio atacante, né? E obviamente a gente foi dominado nesse setor do campo naquele jogo. Então a questão tem que saber fazer as mudanças quando elas se fazem necessárias. Eu acho que o Ancelotti vai fazer isso muito melhor do que os nossos últimos técnicos. É muita expectativa que a gente coloca em cima. É um técnico com teto de produção muito alto e, assim, o currículo fala por si só, né? Não é um dos caras que tem gente que considera um dos maiores, o maior técnico de todos os tempos. Não é minha opinião, eu acho que é o Sir Alex Ferguson. Para mim, o maior e o melhor ainda continua sendo o Alex Ferguson, mas o Ancelotti merece muito respeito e é com certeza uma das melhores notícias para a seleção brasileira em muitos e muitos anos. A ver o que vai acontecer. Então, tomara que se confirme, né? Eu não quero que chegar e esperar quase um ano para no final o cara não vir. Aí seria inacreditável. Tomara que seja realmente verdade, confirmado que Carlo Ancelotti vai treinar o Brasil. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.